Fala people, sou Dander Freitas, fotógrafo de arquitetura. Semana passada eu estive em São Paulo e fui na Casa Cor. E eu separei os ambientes que eu mais gostei para mostrar para vocês aqui no canal Casa Dander. Mas antes, quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, que isso ajuda demais a gente a criar esse canal e esse conteúdo para vocês. Bom, no vídeo de hoje eu acabei resolvendo separar os ambientes por vídeos e hoje a gente vai ver o ambiente do arquiteto Nildo José, que chama Casa Olaria. Vamos lá? Bom, o primeiro ambiente que eu vou mostrar para vocês é o ambiente do Nildo José, que é a Casa Olaria, que homenageia as coisas feitas à mão, o artesanato. Então você pode ver em vários aspectos na casa, artesanato, né, as coisas de barro, que vem como uma contraposição, inclusive, a esse momento, né, super digital que vemos vivendo. E eu acho bem legal você ver que o ambiente como um todo tem um tom terroso. Então ele transparece essa ideia mesmo, né, da cerâmica. Uma coisa que eu acho interessante é que as paredes, elas todas são com textura, então me remeteu, não sei se vocês vão concordar comigo, uma ideia de quase caverna. Esquece aquelas coisas daquelas paredes lisas, né? Elas vêm todas com textura, o que dá um aspecto mais rústico, né, ao ambiente. Outra coisa interessante é que ele utiliza esse piso, né, da cozinha e da sala de jantar, tanto no piso quanto no teto, bem numa parte da parede, que eu acho que conecta todos os ambientes. Embora ele utilize revestimentos diferentes, tudo se conecta através do tom terroso. Outra coisa para chamar a atenção são as formas orgânicas nesse ambiente. Tem a forma orgânica, né, dessa parte de vidro, que é algo bem interessante. Tem esse formato quanto ao lado, né, que tem os artesanatos e o sofá, né? E falando do artesanato, é uma curadoria feita por todo o Brasil, que eu acho legal, porque não particulariza um estado, mas vejam todo, isso é bem legal. E os puffs e o sofá que também tem esse formato, que vai ganhando um formato mais orgânico. Achei bem legal essa mesa do escritório, né, diferente do que se costuma ver, não é de MDF, é de quartzo. Falando do quartzo, a bancada da cozinha também é proposta em quartzo. E o quartzo, ele é embora a mão de obra dele seja mais cara, de fato, ele tem um benefício muito maior do que o granito que normalmente a gente usa, porque é uma pedra mais resistente, é uma pedra artificial, mas hoje em dia ele imita muito bem o granito ou o próprio mármore, que é muito menos resistente do que o quartzo e menos resistente do que o granito também. Então a gente consegue ter uma textura de mármore que é bem bonita, porém com material mais resistente. Embora aqui no ambiente ele tenha usado o quartzo branco, né, de forma geral, e você pode encontrar de outras formas. Outra coisa é que ele esconde, né, a cozinha. Então, tipo assim, a cozinha ele existe, você vê, só que ele não tem cara de cozinha, porque a cuba da Deca, ela é escondida com uma bandeja que a gente pode retirar e utilizar a cuba levantando a torneira e o filtro. Eu aí me atrapalhei um pouco, não consegui levantar, mas ele levanta e aí a gente consegue utilizar essa cuba. E também achei super interessante a parte do fogão, que você não vê o fogão, aquelas bocas todas, né? Você vê 3 bolinhas, que são 3 bocas. Toda a estrutura de fogão tradicional está escondido por baixo do balcão. Então ele fica com a cara super minimalista. Tudo bem que eu tenho uma crítica aí, porque nesse ambiente eles não colocaram geladeira, então é meio complicado. Mas eu gostaria de ver a solução que ele daria para a geladeira, porque eu tenho certeza que ele pensaria em algo também para esconder essa geladeira, né? E aí a gente vai agora para o ambiente externo, que é uma varanda que tem esse pergolado, seguindo a mesma questão das texturas e da coloração, e o mesmo piso, né, que você vê que tem um piso único. Eu acho bem legal essa porta de vidro que ele vai abrindo como um basculante e permite a ventilação, e você pode controlar essa ventilação mais forte ou mais fraca. Então nesse sentido eu acho mais interessante do que um único vão que você abre e você fica meio complicado de você controlar, né, a ação do vento e tal, sendo que ele ainda consegue, né, você pode arrastar e fazer todo um ambiente totalmente aberto. E aí ele tem essa área aqui, que para a realidade de São Paulo é uma coisa bem interessante, que é um fogareiro com 2 cadeirinhas de madeira, e esse jardim eu acho que traz um aconchego bem interessante. Uma coisa que eu achei curiosa, ele não tenta esconder que isso é um fundo de quintal. Ele não coloca plotagens, nem tira partido
de uma vista, por exemplo, né? Simplesmente é como se fosse um quintal, como a gente vê em várias casas brasileiras, né? Que tem o muro, inclusive deixa, né, esse espaço mais intimista. Você vê que em cima ele coloca esse pergolado que permite que você veja o céu, né? Mas que também dá uma certa privacidade em relação aos seus vizinhos que te vêm de cima. Voltando para dentro agora, a gente pode ver a sala e o escritório, né, que na verdade é um ambiente só. Eu já falei da bancada, mas eu ainda não tinha mostrado para vocês aquele quadro, né, um quadro super minimalista, essa vista de forma geral. Essa composição do quadro no canto esquerdo da bancada é uma forma, para quem gosta do minimalismo, é uma forma bem interessante de fazer a composição do quadro. O quadro não precisa estar totalmente, né, por exemplo, na bancada inteira, ele pode estar apenas no canto. Subindo pro quarto, eu acho bem legal porque de fora você não vê que aquilo é um quarto. Ah, uma coisa interessante, se utilizou rampa e não escada por conta de acessibilidade. Mas de dentro ele é super aberto, né? Tem essa bancada que integra com a rampa, né? Então ele se abre pro fundo e se, entre aspas, se fecha para a parte da frente, para a parte da sala. Porém, a parede, ela é uma meia parede, ela não é uma parede inteira. Então os moradores conseguem ter acesso visual, né, do quarto quando quiserem para a sala, para o resto da casa. O contrário não acontece. Eu acho bem legal essa ideia de integrar o banheiro com o quarto. Ele quebra esse paradigma, né? Projeto do Nildo e de forma geral na Casa Cor, todos os ambientes podem ser integrados, óbvio que com limites. Eu quero chamar atenção para a bancada. Ela tem uma cavidade embaixo, como se fosse uma grande bacia ou uma grande cuba, né, que comportam duas cubas, né, e também, né, servem como bancada. E óbvio, na parte do chuveiro, do vaso sanitário, tem uma privacidade um pouco maior, mas ainda assim integrado. Como o chuveiro não tem box, a solução para a água não escorrer para o ambiente, né, para todo o banheiro e o quarto integrado, foi utilizar argila expandida, né. Você vê que tem uns pedaços de piso como todo o ambiente e tem umas frechas no piso com argila expandida. Ali está escondido o ralo, né, para que a água possa escorrer. Outra coisa interessante é que nesse quarto ele vai se utilizar, né, de formas curvas para fazer a cabeceira da cama, que não é algo tão usual. Uma crítica é que não tem armário, né, tipo, nem armário, nem prateleira, nem não tem algo para utilizar para guardar roupas. Bom, espero que vocês tenham gostado do ambiente do José. Ainda a gente vai postar os próximos ambientes. Segue a gente aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para quem você achar que foi interessante. Ah, e me conte aí, você gostou do banheiro integrado no quarto? Você teria coragem de ter isso na sua casa? Comenta aqui para eu saber. Valeu, falou!